pega a carteira de trabalho, você que está desempregado, desempregada, ou que um dos seus está e você talvez consiga estar próximo a esta carteira, e vamos estar pedindo ao Senhor que venha abrir esta porta de emprego, em o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Flávia, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Em o nome do Senhor, vamos exercitar a nossa fé, em o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê, mas nós vamos entender, irmãos e irmãs, que Deus, ele não olha a fé como nós vemos a fé como algo que está no nosso coração e nós esperamos acontecer, mas Deus, ele vê a fé através da minha e da sua atitude. Por isso que Jesus, ele se maravilhou quando na cidade onde ele estava, ele encontrou pessoas com fé e dizia: nem em Israel vi tanta fé. Por quê? Por causa das atitudes da pessoa. Deus, ele vê a minha e a sua fé através das nossas atitudes. Então eu quero convidar você, pega a foto desta pessoa por quem você precisa, por quem você deseja que Deus venha trabalhar na vida deste ou desta, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, quero convidar você, minha irmã, a pegar talvez a carteira de trabalho, você que está desempregado, desempregada. Vamos estar orando ao Senhor, vamos estar entrando já na grande corrente de oração por milagre. Eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que tem uma causa na justiça e talvez consiga tomar posse desse número, desse processo. Pega esse processo, vamos orar. Entre as orações, nós entregamos também nas mãos do Senhor causas na justiça. Pega esse processo, pega esse número desse processo. Vamos estar exercitando a nossa fé em prol do nosso milagre. Eu quero convidar você que está talvez enfermo, e talvez tenha marcado a data, né, da clínica no hospital. Pega esse exame marcado, essa consulta marcada, e vamos estar orando para que Deus venha restaurar a sua saúde. Pastor, mas não é minha saúde, eu vim buscar pela saúde de um dos meus. Então, se você puder, pega esse resultado médico, ou esse exame, ou essa consulta marcada desta pessoa. Vamos estar exercitando a nossa fé. Gente, tem muitas pessoas que pensam que exercitar a fé é apenas na oração. Tem muitas pessoas que falam: mas eu não participo das campanhas de oração porque eu não sei orar, pastor, sabe? Eu não participo da campanha da oração porque eu não sei como falar com Deus, eu não sei orar como muitas pessoas oram. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar. É o Espírito Santo do Deus da glória, é Ele quem pega as nossas orações e leva-as ao Rei da glória e apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Se você ficar em espírito de oração, você também está orando. Você está em espírito de oração. Então vamos exercitar a nossa fé em prol do nosso milagre, em prol do que nós almejamos ser alcançada pelo Deus da glória. E o Senhor, segundo a sua infinita e grandiosa misericórdia, a Bíblia diz que o Senhor, Ele fará se cumprir o desejo do seu coração. Eu não sei o que você deseja alcançar pelo Deus da glória na sua história. Eu não sei o que você deseja receber do Senhor. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele faz se cumprir o desejo do nosso coração. Vamos estar orando e apresentando ao Senhor as nossas causas, o que nós almejamos receber do Senhor, em nome do Senhor Jesus. É momento de oração, é momento de oração por milagre. Neste momento de oração por milagre, você vai estar em espírito de oração, e aonde você estiver, e você vai começar a focar a sua mente e o seu coração no milagre que você espera receber do Senhor. Neste momento de oração por milagre, você vai ficar em espírito de oração e vai começar a pensar, a meditar no que você precisa viver em forma de milagre do Senhor, parte do Deus da glória na sua vida. E se você crer, você vai voltar aqui e vai dar o seu testemunho, porque Deus tem um milagre em especial para a sua vida. Deus, Ele tem um milagre em especial para a sua história, em nome do Senhor Jesus. Vamos provocar o nosso milagre através da adoração, em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, iniciamos agora esta grande corrente de oração por milagre. Independente, Deus da glória, de qual seja o milagre, que este adorador, independente, Deus da glória, de qual seja o milagre, que esta adoradora que une a fé da mesma ou mesmo com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre, independente de qual seja o milagre que o mesmo, a mesma almeja,
anseia ser alcançado, alcançada pelo Senhor. Eu venho pedir ao Senhor neste momento, Pai, entra com o milagre que essa pessoa precisa viver no Senhor. Socorre vidas, socorre história, Pai. Ah, Senhor, ainda que a princípio alguns olhares estão elevados em direção a essa transmissão, em direção a este vídeo, Senhor da glória. Deus, ainda que olhares estão elevados e inclinados, mas eu creio que corações e mentes já estão direcionados ao Senhor. Assim como o teu servo Davi, a princípio ele olhava para o monte. Em Salmo de número 121, Davi narrava o que estava fazendo naquele momento, o salmista. Quando mesmo dizia, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas o que me chama a atenção é que o salmista que narrava está olhando para o monte à espera de um socorro. Na mesma frase ele dizia, o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. É o Senhor quem pode socorrer esta mulher. É o Senhor quem pode socorrer a este homem. É o Senhor quem pode socorrer a esta vida, Deus amado. Independente de qual seja a área em que ele ou ela precisa do socorro do Senhor. O que nós estamos aqui é tão somente unindo a nossa fé em oração, nesta grande corrente de oração por milagre. Lembro-me com alegria, com regozijo, Pai amado, no final de 2021, quando o Senhor colocara ao nosso coração, para que nós iniciássemos a esta transmissão, para apregoarmos para a vida e para orarmos por vidas que já não acreditavam mais que poderiam vivenciar um milagre no Senhor. Bem antes, Deus da glória, de acontecer todos os testemunhos dos feitos do Senhor, o Senhor nos colocar aqui. E nós apertamos a tecla do Deus que ainda opera milagre para vidas que já não acreditavam mais que poderiam vivenciar o milagre no Senhor. E quando nós começamos, Senhor da glória, nós começamos também a orar, a levar pedido de oração no monte, como até os tempos atuais, sempre com quadro de obreiros, irmãos e irmãs, levando pedido de oração, orando por vidas, jejuando por vidas. E nesta grande corrente de oração por milagre, tivemos inúmeros dos testemunhos, tivemos testemunho de milagres gestacionais, tivemos testemunho de cura, tivemos testemunho de libertação, testemunho de restituição sentimental, testemunho de providência financeira, tivemos testemunho de vitória sobre causas na justiça. Deus, Criador dos céus e da terra, no tempo, Pai amado, em que nós começamos esta grande corrente de oração, tivemos inúmeros dos testemunhos dos feitos do Senhor, desde o finalzinho de 2021 aos tempos atuais, Senhor da glória. E a Bíblia vai dizer, Senhor amado, sobre os feitos do Senhor assim: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade a esta obra de milagre. A Bíblia não diz que o Senhor começa uma excelente obra e as deixa pela metade, não. A Tua palavra vai dizer, Deus da glória, assim: aquele que começou a boa, a grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade. Deus, já tivemos relatos de cura, já tivemos relatos de libertação, já tivemos relatos de restituição, de transformação, Senhor da glória. Inúmeros foram, Senhor amado, as vidas que foram alcançadas pelo favor do Senhor. E quando eu indago-me a dizer ao favor do Senhor, é porque nós sabemos que o significado da palavra bênção vem a ser favor imerecido, mas sabemos também, Deus da glória, que ainda que não sejamos merecedores dos feitos do Senhor, merecedores do favor do Senhor, labraia shuriando, rebiandaraia cheguiandarábia, quantas vidas o Senhor já alcançou, e eu creio que o Senhor há de alcançar a história desta mulher que está aqui nesta campanha de oração por milagre, unindo a fé dela com a nossa, Deus da glória. Eu creio que o Senhor vai alcançar a história deste homem que está aqui participando desta campanha virtual de oração por milagre. Eu sei que Tu és um Deus de milagre, eu sei que Tu és um Deus de maravilha, eu sei que Tu és um Deus que cura. Eu calabraxúria cando rebiando rebiandaraia candarábia, um Deus que liberta vidas e situações, Deus da glória. Por isso eu venho pedir, Deus, vai de encontro, Deus da glória, a causa desta mulher que une a fé dela com a nossa, nesta corrente de oração por milagre. Vai de encontro, Deus da glória, a causa deste homem, a petição, Senhor amado, que une a fé dele com a nossa, Deus da glória.
Em nome do Senhor Jesus, vai contemplando a cada petição, independente de qual seja a causa. Lembro-me, ó Deus da glória, da frase do salmista Davi, Senhor da glória, e eu creio que o mesmo referia-se ao Espírito Santo do Senhor, quando Davi ele dizia: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Ainda que muitas das vezes as palavras não me chegam à boca, mas tu, Senhor, tu conheces as minhas petições bem antes que eu as converta em palavra. O salmista ele dizia que quando nós adoramos ao Deus da glória, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele sonda a nossa mente e o nosso coração e toma conhecimento do que nós almejamos receber do Deus da glória. Portanto, dentro da sua palavra, Senhor, eu creio que o Espírito Santo do Deus da glória já está sondando neste momento a cada coração, a cada mente, a contemplar, Senhor da glória, a cada causa, a cada vida, Senhor amado. Por isso eu te peço, Senhor da glória, vai contemplando a cada coração, vai contemplando a cada petição, em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Vai contemplando, Pai amado, a cada coração, a cada petição. Puramande kalashuri andarai. Alabrashuri akandurebe ashuri andore mandai. Deus, Criador dos céus e da terra, tu sabes, Senhor, o que este adorador veio buscar do Senhor neste momento. Tu sabes, Deus da glória, o que esta adoradora veio buscar de ti, Senhor amado, neste momento. Alamai decaia canto rebiandaraia. Só o Senhor pode mudar essa situação, Deus da glória. Vidas adoradores, adoradoras que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. E nós encontramos, Deus da glória, na sua palavra de Gênesis, Apocalipse, que os antigos eles provocaram o seu milagre e vivenciaram o milagre no Senhor. No livro de Isaías, capítulo de número 59, no seu verso 1 está escrito assim: eis que o ouvido do Senhor não está gravado para que ele não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos para que o Senhor ele não possa nos alcançar. Mas o que nos distancia muitas das vezes do Senhor e os seus feitos são as nossas atitudes. E se as nossas atitudes, Deus da glória, segundo o livro de Isaías 59, ele nos distancia, ela nos distancia do alcance do Senhor. Estamos aqui com a atitude de orar, porque sabemos que os antigos, ao tomar a atitude de orar ao Senhor, se aproximaram do milagre e testificaram. Eu creio que vidas vão sair daqui com o milagre do Senhor na história dele, com o milagre do Senhor na história dela. Deus, eu te apresento vidas, Senhor, eu te apresento adoradores, Senhor. Eu te apresento adoradoras que unem a sua fé com a nossa fé, independente do que esse estar a pedir, Senhor amado, ao Senhor neste momento, independente, Deus da glória, do que essa está a pedir ao Senhor neste momento, de corrente de oração. Lembro-me, ó Deus da glória, das palavras do teu servo Paulo, apóstolo de Cristo, quando ele frisou essas palavras a dizer: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos. Paulo, apóstolo de Cristo, ele disse que o Senhor nos alcança não apenas com o que nós apresentamos ao Senhor em oração, mas com milagres maiores ainda. E eu creio que tem surpresa do Senhor na vida desta mulher que está aqui. Eu creio que tem surpresa do Deus da glória na vida, na história deste homem que está aqui, nesta grande corrente de oração por milagre. Deus de milagre, Deus de maravilha, Deus que não rejeita a oração, Deus que não rejeita a petição. Receba, Senhor amado, a sua narina como cheiro suave, esta corrente de oração por milagre. Receba, Senhor da glória, a sua narina como cheiro suave, a cada causa que é apresentada aqui, Senhor, cada vida que o Senhor trouxe para estar unindo a fé dele ou dela com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Oh, Senhor da glória, tu és um Deus de milagre, Senhor, tu és um Deus de maravilha, Senhor amado. Vai contemplando a cada petição, ainda que tenha aquele, ainda que tenha aquela que indaga a dizer:
mas eu não sei como orar, eu não sei como pedir ao Senhor a minha causa. A Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar, ainda que eu venha me formar em um bacharelado em teologia, ainda assim não terei embasamento para estar orando diante do Senhor. Mas a Bíblia também ela vai dizer que o Espírito Santo do Deus da glória, ele pega as nossas orações, o Espírito Santo do Deus da glória, ele leva nossas causas, nossas petições ao trono da glória, apresentando-as ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Portanto, Deus da glória, dentro do contexto das suas palavras, é que eu venho pedir humilde e gentilmente ao Senhor, Espírito Santo do Deus da glória, olha o que essa mulher pede agora ao Senhor para vivenciar em forma de milagre. Espírito Santo do Deus da glória, olha o que esse homem está pedindo agora ao Senhor, vidas que estão aqui unindo a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que creem que podem, Senhor amado, serem alcançadas pelo favor do Senhor, já que o significado da palavra bênção é favor imerecido. Eu te apresento vidas agora, Pai, nesta grande corrente de oração por milagre. Eu te apresento vidas agora que creem, Senhor da glória, que Tu és um Deus de milagre, que creem que o Senhor é um Deus galardoador. O Rabai de canto, Rebi andaraia candaraia. Em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas na parte B está escrito assim: é necessário que todo aquele ou aquela que se aproxime do Deus da glória creia que o Senhor, Ele existe, e além da sua existência, Ele é galardoador dos que o buscam. Nós cremos, Senhor da glória, que Tu és galardoador. Nós cremos, Senhor amado, que Tu és abençoador, Senhor da glória. Alamande kalashuri andaraia. Nós cremos, Senhor amado, Alamande kalashuri andaraio. Nós cremos que Tu és um Deus galardoador, Senhor amado. Nós cremos que Tu és abençoador, Senhor amado. Vai tocando em vidas e histórias, Senhor amado. Começa, Senhor amado, a abençoar vidas. Começa, Senhor amado, a acontecer. Senhor amado, começa a contemplar cada petição, Senhor amado, em nome do Senhor amado, Senhor amado. Senhor, Tu és um Deus de milagre. Senhor, Tu és um Deus de maravilha, Senhor amado. Entra com maravilha, entra com milagre, entra com o socorro do Senhor. Alabaia Shuria Candurébia, Uramande Kalashuri Andaraia. Davi, ele dizia assim: o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Eu não sei em que área esse adorador está pedindo socorro no Senhor. Eu não sei que área, Senhor da glória, essa adoradora está pedindo socorro do Senhor neste momento, mas eu te apresento vidas, Senhor da glória. Eu te apresento de Kalashuri Andarábia, vidas que precisam, Senhor amado, ser alcançado, vidas que precisam ser alcançadas por Ti, Senhor da glória. Entra com socorro de imediato, Senhor da glória, em um nome do Senhor Jesus. Entra com socorro, Senhor amado, que essa pessoa veio buscar no Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor amado. Senhor, só o Senhor pode socorrer, só o Senhor pode mudar histórias e situações, Senhor amado. Por isso nós apresentamos em Ti cada vida, nós apresentamos diante do Senhor cada causa, nós Te apresentamos, Senhor amado, Lamaia Shuria Candurélia, em nome do Senhor Jesus, Senhor amado. E porque estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, e porque nós estamos aqui orando e colocando um tema da oração, que é a oração por milagre, porque, Senhor amado, o Teu servo Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo, Elias, ele tinha tanta certeza que o Deus da glória é um Deus que não ouve apenas a nossa oração, mas ouve o tema que nós apresentamos ao Senhor em oração, e é por isso que nós estamos orando e apresentando o Deus da glória diante do Senhor, um tema, Deus da glória, porque assim fez o profeta Elias, e o Senhor respondeu com o tema que ele apresentou em oração. Eu creio que o Senhor vai responder com o tema que talvez essa mulher está apresentando agora ao Senhor, que ela precisa vivenciar no Senhor na vida dela. Eu creio que o Senhor vai responder com o tema que esse homem está precisando vivenciar por parte do Senhor na vida, na história dele. A Bíblia vai dizer que Elias, diante dos profetas de Baal e Gessim, lança um desafio dizendo: vamos adorar. Cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel.
Vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. Elias lança um desafio aos profetas de Baal, mas Elias, ele não apenas lança um desafio, mas ele coloca um tema ao desafio. E o tema era o Deus que responder com fogo. E nesta campanha de oração, Senhor, nós colocamos assim como o profeta Elias um tema. E o tema é milagre. O tema é milagre porque eu sei que vidas que aqui encontram-se, ó Deus da glória, ainda vão voltar e vão dar o testemunho dos feitos do Senhor. Porque Tu és um Deus que ainda opera milagre. Halabande, Kalashuri, Andarábia. Elias colocou um tema, dizendo aos profetas de Baal, vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. E o tema que o Senhor nos deu para orarmos, para pregoarmos é o Deus que ainda opera milagre. Por isso esta grande campanha de oração por milagre, não por vidas que já foram alcançadas com milagre, mas porque Tu és um Deus de milagre. O Senhor não é o Deus do passado, o Senhor não será o Deus do futuro, o Senhor é um Deus eterno. Ainda que pessoas indagam a dizer, milagres já não acontecem mais. Milagres aconteceram no passado. Nos tempos atuais já não existem mais milagre. Mas o Deus que nós estamos orando nesta grande corrente de oração por milagre é um Deus que frisa em suas palavras a dizer assim: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Resumindo, o Senhor se apresenta ao seu povo como um Deus imutável. O tempo ele até toca no homem. Com o tempo o homem perde o seu vigor, a sua saúde, vai se envelhecendo. O tempo toca no homem. Mas o Deus que nós estamos orando nesta grande corrente de oração por milagre é Senhor dos tempos. O tempo não tem poder sobre o Senhor. Os profetas de Baal se cortaram, se retalharam e não obteram resposta nenhuma, porque Baal é um Deus teórico. Baal é um Deus que não tem vida. Baal é um Deus morto. Não estamos aqui adorando a um Deus morto. Não estamos aqui adorando a um Deus teórico, onde a Bíblia Sagrada, dentro desta tese, tornaria-se apenas um conto de fada. Estamos aqui adorando a um Deus vivo, a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem poder de curar. O Senhor tem poder de libertar. O Senhor tem poder de mudar situações e história. E é por isso que estamos te adorando. Quando Elias ele lançou um desafio aos profetas de Baal, ele sabia, Deus da glória, ele tinha conhecimento que Tu és um Deus que tem o poder de responder com o tema que nós apresentamos em oração. Por isso Elias fala para os profetas de Baal, cada um adore ao seu Deus, mas o Deus que responder com fogo, esse será o Deus em Israel. O único Deus que responde com milagres é o Senhor. É um Deus eterno. O Deus desse mundo é um Deus de ilusão, é um Deus de engano. Mas o nosso Deus, ele tem poder de curar, libertar, transformar, restaurar vidas e situações. O Deus a qual nós adoramos é um Deus que tem poder de operar milagre, sinais e maravilha em vidas. Assim como Elias estava convicto de que o Senhor tem o poder de alcançar, com o tema que ele colocou diante dos profetas de Baal, nós cremos que o Senhor tem o poder de alcançar vidas, alcance com milagre, Deus da glória. E é por isso que nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres, a pedir ao Senhor, entra com milagre, Senhor da glória, entra com milagre que essa mulher precisa vivenciar no Senhor, entra com milagre que esse homem precisa, Senhor da glória, precisa vivenciar no Senhor. Deus, eu te apresento vidas, adoradores, adoradoras que unindo a sua fé com a nossa, estão aqui formando uma grande corrente de oração por milagre. Senhor, Tu és um Deus de milagre, Pai. Senhor, Tu és um Deus, Senhor da glória, de maravilha, Senhor amado. Tu és um Deus, Senhor amado, Senhor onipresente. Tu estás presente aqui na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal se cortaram, se retalharam e não obteram resposta nenhuma, porque Baal é um Deus
teórico, Baal um Deus morto, mas chega o momento do profeta Elias adorar, e segundo a Bíblia Sagrada, Elias prepara o altar, Elias repara o altar, e de repente o profeta Elias começa a adorar, e diante dos profetas de Baal, diante de Jezabel, diante de Acabe, diante de todo o povo de Israel, o Senhor responde ao profeta Elias com fogo, pois fogo era o tema ali do desafio aos profetas de Baal. O Senhor consome a sua glória, consome aquele holocausto diante dos olhares de todo Israel. Deus amado, eu creio, Pai, que diante de olhares, vidas vão testificar o milagre, diante de pessoas, vidas vão voltar aqui e dirão os feitos do Senhor, porque Tu és um Deus de milagre, porque Tu és um Deus imutável. Por isso, Deus amado, nesta grande corrente de oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor, entra com o milagre que essa pessoa está apresentando agora. Pai, Tu respondeste com o tema que Elias apresentou ao Senhor naquela oração diante do povo de Israel. O Senhor respondeu com fogo, porque o tema daquele desafio para os profetas de Baal, o tema era o Deus que responder com fogo. Labrande calachuri andaraia. Tem pessoa que o tema que está apresentando aqui é cura, porque está enfermo ou enferma, ou porque um dos seus está enfermo ou enferma. Pai, bem sabemos que Tu podes curar, Pai. A Ti pertence todo o poder, toda a honra, glória e toda exaltação. Tem pessoas que apresentam um tema agora nesta campanha de milagre, e o milagre desta pessoa talvez seja na vida sentimental. Pai, o Senhor é Deus de restituição, assim como houve restauração na história de Jó. Senhor, o Senhor é Deus, Pai amado, que pode tocar na vida sentimental desta mulher. Tu és um Deus que pode tocar na vida sentimental deste homem. Talvez o tema desta pessoa, Pai, assim como Elias colocou o tema, o Deus que responder com fogo, e o Senhor respondeu com o tema que Elias apresentou, e talvez essa pessoa está apresentando o tema agora, e é na sua área familiar. Talvez a transformação desta pessoa, de dentro desta casa, Senhor amado, a mudança de atitude, talvez, Senhor, uma libertação dentro deste lar. Talvez o tema desta mãe de família que está aqui é pela sua casa. Talvez o tema desse pai de família que está aqui unindo a fé do mesmo com a nossa é o seu lar, Deus da glória. Deus vai entrando com providência dentro deste lar. Talvez o tema na corrente de oração por milagre que essa pessoa está apresentando agora ao Senhor, talvez seja uma causa na justiça, Deus da glória. Independente do tempo em que esteja essa causa na justiça, julga esta causa. Talvez o tema, Deus da glória, que este adorador ou adoradora está apresentando agora ao Senhor, talvez seja um livramento das hortes espirituais malignas. Pessoas que talvez estão sendo vítimas de obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria. Deus amado, o Senhor vai de alcance, o Senhor vai de socorro a vidas também, Deus da glória. Talvez o tema que esta pessoa está apresentando agora nesta corrente de oração por milagre seja uma porta de emprego, porque está desempregado, porque está desempregada. Oh Deus, Criador dos céus e da terra, talvez o tema que este ou esta está apresentando agora nesta grande corrente de oração por milagre, talvez o tema que esse adorador, essa adoradora está apresentando agora ao Senhor, Deus amado, seja a sua vida financeira que não está indo muito bem. Talvez tenha pessoas aqui que a sua vida está travada. Talvez tenha vidas que estão aqui, Deus da glória, e são vítimas de obra de bruxaria, de feitiçaria. Deus, independente de qual seja o tema em que esse adorador, essa adoradora apresenta ao Senhor agora, vidas que estão unindo a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Senhor da glória, talvez eu esteja orando com pessoas que estão no seu lar de joelho dobrado agora, chamando a atenção do Senhor a respeito da causa deste, a respeito da causa desta. Talvez eu esteja orando agora com pessoas que estão de pé, chamando a atenção do Senhor, Deus da glória. Talvez eu estou orando com pessoas que estão com a foto em suas mãos e precisa do favor do Senhor para a vida desta pessoa que está na foto. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a carteira de trabalho agora em suas mãos, Senhor da glória. Deus, eu não sei qual é o exercício de fé desta mulher neste momento. Deus, eu não sei qual é o exercício de fé deste homem neste momento, vidas que estão unindo a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração por milagre. Mas Paulo, apóstolo de Cristo, ele frisou essas palavras dizendo: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. Paulo dizia: e sei que ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos em oração.
Paulo disse que o Senhor não nos concede apenas o que nós pedimos ao Senhor, mas milagres maiores ainda. O Deus que nós estamos adorando nesta grande corrente de oração é o Deus que se apresentou ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, como um Deus de resposta, como um Deus de novidade. Assim o Senhor se apresentou ao profeta Jeremias, pois o Senhor falou para Jeremias, Jeremias capítulo de número 33, verso de número 3, Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor falou para o profeta Jeremias que se ele clamasse ao Senhor, o Senhor anunciaria novidades. Novidades na vida dele, novidades na história dele. É o Senhor falando para a sua igreja que aquele que adora ao Senhor vive o novo do Senhor. E talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão cansadas da mesmice, as mesmas frustrações, as mesmas decepções, as mesmas humilhações, vidas que estão aqui, Deus da glória, talvez vivendo um déjà vu de fracassos na história deste ou desta, vidas que estão aqui precisando conhecer o novo do Senhor, vidas que estão formando conosco uma grande corrente de oração por milagre, uma grande corrente de intercessão por milagre. Deus amado, que esta corrente de oração por milagre não limita-se apenas ao teto do meu lar ou de cada lar representado, mas eu peço humilde e gentilmente ao Senhor que cada uma das petições chegue ao trono da sua glória e vidas venham vivenciar o novo do Senhor. Porque o novo do Senhor na nossa vida é o testemunho que nós testificaremos dos feitos do Senhor. Eu já posso contemplar pessoas pedindo para entrar na janelinha, pessoas vindo aqui dizendo: pastor, Deus fez isso na minha vida através do meu exercício de fé nesta campanha. Pastor, Deus fez isso na minha história através do meu exercício de fé nesta campanha. Porque, Senhor, foi o seu Filho amado Jesus, no Evangelho de Mateus, que orientou a respeito, Senhor amado, da importância que tem buscar ao Senhor em campanhas, em oração. Jesus, ele disse: aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Jesus, ele disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Foi o seu Filho amado Jesus que nos apresentou o resultado da nossa busca, Senhor. Estamos aqui nesta grande corrente de oração, porque o seu Filho amado Jesus, ele nos orientou a respeito do poder de resposta que tem a oração. Jesus, olhando para os discípulos, ele dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em o meu nome recebereis. Jesus, ele poderia muito bem limitar os milagres e poderia dizer: olha, se pedires alguma coisa em oração ao meu Pai, em meu nome, alguma coisa vos será cedido. Mas o seu Filho amado Jesus, ele disse que tudo o que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. Jesus, ele disse: tudo que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em o meu nome recebereis. Eu não sei o que esse adorador está pedindo ao Senhor neste momento. Eu não sei o que esta adoradora está pedindo a Ti neste momento, Deus da glória, nesta grande corrente de oração. Mas eu sei, Senhor, que para o Senhor não tem limite de milagre, porque o seu Filho amado Jesus foi quem disse que tudo que nós pedimos ao Deus da glória, em oração crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. Jesus, ele não limitou o milagre que pode nos alcançar. Jesus, ele não limitou o milagre que ele poderia conceder à nossa vida, mas ele disse: tudo o que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em o meu nome recebereis. Eu peço ao Senhor, Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, entra com o milagre que essa pessoa precisa viver no Senhor. Entra com o milagre que essa pessoa talvez está pedindo agora ao Senhor, Deus da glória, independente de qual seja o milagre. Porque seu Filho amado Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. Por isso pedimos a Ti, Senhor da glória, entra com o milagre que essa pessoa talvez está pedindo agora ao Senhor. Senhor, o Senhor respondeu ao profeta Elias diante dos profetas de Baal, se apresentando como Deus que responde com o tema apresentado em oração. Senhor, Tu és um Deus de resposta, pois o Senhor se apresentou ao profeta Jeremias em Jeremias
33, verso 3, como Deus de resposta, ainda responde com novidade. Jeremias clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Em Isaías 59, o Senhor diz que o seu ouvido não está gravado, para que o Senhor não possa nos ouvir. E é por isso que eu creio que o Senhor está ouvindo esta corrente de oração por milagre. Eu creio que o Senhor está tomando conhecimento de cada milagre que vidas precisam vivenciar no Senhor e estão aqui, unindo a fé do mesmo, a fé da mesma com a nossa, nesta grande corrente de oração por milagre. Por isso eu te peço, Deus da glória, receba, Senhor, esta corrente de oração por milagre, a sua narina, como cheiro suave, vai de encontro ao milagre que essa mulher precisa viver no Senhor, vai de encontro, Deus da glória, ao milagre que esse homem precisa vivenciar no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode apresentar, só o Senhor pode acrescentar um milagre na vida desta pessoa. Só o Senhor pode acrescentar o milagre que essa pessoa precisa viver no Senhor. Por isso eu venho pedir a Ti, Deus da glória. Deus respondeu ao profeta Elias com um tema que ele apresentou ao Senhor diante dos profetas de Baal. E eu creio que vai responder esta mulher com um tema que ela está apresentando agora, que ela precisa viver em forma de milagre. Eu creio que o Senhor vai responder a este homem com um tema que ele está apresentando agora, que ele precisa vivenciar no Senhor em forma de milagre. Deus entra com milagre, Senhor da glória. Entra com o socorro do Senhor, Deus da glória. Em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagre, porque a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse que os antigos, eles provocaram o seu milagre através da adoração e viveram o milagre no Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que Moisés estava diante de um mar naquele deserto, e um mar tentou parar Moisés, e Moisés imediatamente adorou o Senhor. Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel: Pai, Tu és aquele que abriu um caminho no meio do mar para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Ah, Senhor da glória, talvez tenha pessoas aqui paradas diante de um mar de frustração, diante de um mar de derrotas, diante de um mar de tristeza, diante de um mar de luta, e precisando, Senhor amado, de motivos para voltar a acreditar, voltar a sonhar com o seu milagre, voltar a acreditar, Deus da glória, que situações serão possíveis, porque tem pessoas aqui, Deus da glória, o Senhor já nos mostrou, o Senhor já nos revelou, que tem pessoa rodeada, Lamande Kalashuri Andarábia, tem pessoa aqui na transmissão que está rodeada de pessoa pessimista, tem pessoa de Kalaya Shuri Akandurébia, Lamaya Shuri Andaraia. Deus manda dizer para uma varoa, eu não sei qual o seu nome, Deus não me revelou ainda. Deus manda te dizer que Deus já mostrou para você o pessimismo que está no coração desta pessoa. Porque eu vi uma varoa aqui na transmissão que falou assim: eu não gosto nem de comentar sobre meus projetos, sobre meus planos com fulano, porque é só eu falar que já começa a dizer que vai dar errado, para mim não me iludir, não perder meu tempo. Ei, varoa, você está aqui. Quem te revelou foi o Espírito Santo do Senhor. Que essa pessoa não é para você compartilhar o que Deus revelou para você. Porque o que Deus deu para você é entre você e Deus. Halamai de Kalashuri Andarábia. O que Deus deu para você é você e Deus. E quem te revelou, mulher, a atitude desta pessoa foi o próprio Espírito Santo do Senhor. Ele te revelou para você parar de confiar demais. Porque essa pessoa parece que bloqueia tudo que você projeta. Você comenta com essa pessoa, e essa pessoa sempre vem com palavra contrária. E para saber que o Senhor está falando com você, essa pessoa tem o sangue do teu sangue, é da tua linhagem. E Deus manda eu te dizer que não é porque é da sua linhagem que você tem que compartilhar. De Kalashuri Andarábia. Porque o que vai mudar os pensamentos negativos desta pessoa, diz o Senhor para você, será os meus feitos na sua história. De que Andorebe Andaraia. Deus manda dizer para uma varoa que está aqui nessa transmissão, que o que Deus revelou para você, o Senhor manda eu fazer, assim como Jesus fazia as parábolas, assim como o Senhor Jesus fazia aquelas ilustrações que eram chamadas de parábola. Deus manda eu dizer para uma mulher que está aqui nessa transmissão, Urabacanto Rebi Andaraia. Deus manda te dizer que o que Ele colocou no seu coração, Urabande Kalashuri Andarábia, é comparado, assim diz o Senhor para você, é comparado
há um bebê no seu momento gestacional. Um bebê no seu momento gestacional. Os 3 primeiros meses são os tempos em que precisa ter mais cuidado com esse momento gestacional. Deus manda eu te dizer que Deus ele está te mostrando situações e pensamentos de pessoas ao seu redor. É para você não compartilhar, porque você já tem na tua história resultados de frustrações por ter confiado demais, por ter falado fora do tempo. Lá Yashuri Andarábia. Deus manda eu te dizer: fecha tu a sua boca. Enquanto Ana não gerar Samuel, ninguém precisa saber, diz o Senhor para você. Enquanto Samuel não for gerado, de calabrande canto rebi andarábia, Penina não pode sequer desconfiar, diz o Senhor para você. Alabaia canto rebi andaraia. Porque Deus já te mostrou o pessimismo forte que tem essa pessoa, bem próxima de você. E essa pessoa, o Espírito Santo de Deus me mostra que serve como um bloqueio, sabe? Para bloquear a sua fé, para bloquear os projetos do Senhor na tua vida. Deus manda eu te dizer: fecha a sua boca. Enquanto eu, o Senhor, não terminar a obra, não fala. Porque eu já te mostrei a postura desta pessoa. E vou falar mais. No teu coração tu queria que essa pessoa te apoiasse. No teu coração você queria que essa pessoa te apoiasse. Mas Deus manda eu te dizer que Deus ele te mostrou a postura dessa pessoa, não para você tentar mudar e fazer essa pessoa te apoiar, mas para você fechar a sua boca. Para você saber que Deus está falando com você. Tem situações que deu errado na tua vida porque você falou. Decanto rebiandarábia. O Espírito Santo do Deus da glória me mostra bênçãos retidas. Tecaia porque não teve vigilância. E Deus manda eu te dizer: fecha sua boca. Enquanto não nascer Samuel, Ana, Penina não precisa tomar conhecimento. Tem muitas coisas, tem bênção retida, tem situações que não aconteceram na tua história porque você confiou demais. Sabe o que Deus me mostra na tua história, terra? Sabe, eu vou falar, Jeová, eu vou falar. Sabe o que Deus me mostra? O Espírito Santo de Deus me revela, sabe o que? Agentes de Satanás. Pessoa que tem emprestado a boca para o adversário para tentar tocar no que você acredita e você ainda assim tenta dar outra chance falando. Fecha a sua boca. Fecha a sua boca. Emiai de canto rebiandarai. Halabrande calachuri andarai. Fecha a sua boca. Vou eu, Senhor, trabalhar. Alamai de canto rebiachuria. Porque essa pessoa bem próxima a você, Deus manda eu te dizer, essa pessoa tem que ser surpreendida com o que o Senhor vai fazer. Tem que ser surpreendido com o que Deus vai fazer. Alabande calachuri andarábias. Obrigado, irmã Tassiane, também já fiz o mesmo. Essa pessoa tem que ser surpreendida com o que Deus vai fazer. Para de confiar, para de falar, não fala mais nada. Porque essa pessoa até pergunta. E quando você fala, vem com palavra contrária. Oramai de canto rebiandaraios. Tá? Vem com palavra contrária. Halamande calachuri andarai. Oramante canto rebiandarai, o que de candarábia. Irmã Eliane Moreira, o Senhor me mostrava assim pensamentos, sabe? Julgo desigual, mas é pensamento. Halabrai ashuri canto rebiandarai. Irmã Eliane Moreira, tá? Julgo desigual, igual, mas é pensamento. Tem alguém que não entende o projeto do Senhor na tua vida ainda. Tem alguém que não entende o que Deus vai fazer na tua história ainda. E eu via você tentando instruir, tentando orientar alguém, sabe? Tentando explicar.
E Deus mandava te dizer assim, não fala nada. Fica tão somente na dispensação. Eu vi a pessoa só querendo saber, só querendo tomar conhecimento, mas não está no meu pensamento. Decalabrando, rede andaraio. Arabaia canto, rebi andaraios. Oriente calachuri andaraio. Alabrachegue ando, rebi achuri andaraio. Irmã Adélia. Irmã Adélia. Tem algo que você perguntou a Deus. Por que Deus não entrou com providência ainda? Tem algo que você tem como no seu coração incógnita, irmã Adélia, por que Deus não entrou com providência ainda? O que está faltando? Eu via, irmã Adélia, eu via na sua mente, sabe, eu via no seu coração uma incógnita com Deus. Senhor, o que está faltando? Está entendendo, irmã Adélia? Eu vi uma incógnita. Senhor, o que está faltando? Halabande kalashuri andarai. Deus manda eu te dizer que Ele está preparando algo maior ainda. Deus, Ele manda eu te dizer que Ele não vai te dar o que você tem pedido ao Senhor pela metade, não. A obra é completa. Deus, Ele manda eu te dizer, eu sou Deus de obra completa. Não vou trabalhar apenas na situação, eu vou trabalhar no cenário. Por isso requer mais tempo, mas vou eu, Senhor. Uramande candurebi ashuria. Halamande que andorebi andaraio. Sabe por quê, irmã Adélia? Porque eu via você dando testemunho e o Senhor me revela, você falando sobre o feito do Senhor. Eu vou falar, Senhor. E eu vi uma pessoa bem próxima de você falando assim, mas Deus trabalhou nessa área, mas olha aquela situação na vida dela como tá. Te canto, rebi andaraia. Sabe, Deus me mostrava pessoas apontando brecha, irmã. As pessoas dizendo assim, mas ela está dando testemunho disso, mas olha aquela situação ali. E Deus manda, alabande candarábia. Deus manda dizer, fala para ela que eu vou fazer a obra por completo, porque não vai ficar brecha, não. Ei, Jerusalém será edificado, mas não vai ficar brecha. To, rabai, decanto, rebi andaraio. E me andecando, rébia, porque você pede algo ao Senhor, mas já tem pessoas olhando outra situação e falando, mas você também precisa que Deus trabalhe nisso, aquilo. Deus vai fazer a obra por completo, para responder o que você falou com o Senhor. Urabaia canto, rebi andaraio. Urablacanto, rebi andarabia shuri andaraio. Alamante canda rabia shuri andaraio. Uriante calashuri andaraia. Irmã Eliane Moreira, eu vou falar de novo. Você só está confirmando a revelação que Deus me deu. Eu vou falar novamente. Meu Deus manda eu te dizer. Não mostra, não prova, não fala. Tá? É só confirmação. Pastor, ninguém acredita em mim. Não prova nada pra ninguém. Alamande candurebi andaraia. Porque é Deus quem vai te apresentar, é Deus quem vai fazer. Deixa só na mão do Senhor. Halamando, rediando, rebi andaraio. Harabracheguiando, rebi andarabia. Redecando, rebi andaraia, shuri andaraia. Orabai, decalachuria, canto, rebi andaraio. Oramande, canto, rebi andaraio. Decalachuri andarai. Joyce 939. Joyce 939. A pessoa dessa conta. O Espírito Santo de Deus me revela que uma pessoa vai até você. E Deus, Ele está te preparando psicologicamente e espiritualmente. Eu vi você falando com alguém, Joyce, e você não entendendo as palavras que você... Lablachuri andarábia. E você não entendendo as palavras que você estava falando, mas eu vejo o Espírito Santo do Senhor falando sobre você. Halamande que andará. Eu não sei quem é essa pessoa, mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração que você sabe. Eu vi você falando com alguém e Deus falando por você. O Espírito Santo do Senhor falando por você. Halamande candará. E você surpresa, sabe? Você surpresa com as palavras que você há de falar. Mas Deus vai te usar para alguém. E é dos seus. Halabaya shuria canto rebi andaraio. Urabacanto rebi andaraia shuri andaramandaio. E me ande canto rebi andarabia. Halabra shuria canto rebi andaramandaia canto rebi achegia. Halabra shuria canto rebi andaraia. Imanei de cena.
Tem uma pessoa que acha que já conhece o caminho para dobrar você, sabe? Alguém entre os seus acredita que já conhece o caminho para fazer você fazer a vontade dessa pessoa. Alguém, quando eu vi o seu nome, Manei de Sena, eu vi alguém entre os seus que acha que já tem um caminho, ou um meio, ou estratégia para fazer você fazer as vontades desta pessoa. Para fazer as vontades desta pessoa. Deus fala ao meu coração, varoa. É necessário você mudar um pouco o jeito de tratar uma pessoa. Deus não me revela quem é essa pessoa. Sabe? Deus não me revela quem é essa pessoa. Mas Deus, Ele quer que você mude o jeito de tratar. Não sei se é alguém que você agrada demais, cuida demais, eu não sei. Mas Deus só coloca no meu coração. Tem alguém que acha que já conhece o caminho para você fazer a vontade dessa pessoa. Fazer todas as vontades, sabe? Halamai de Kandureb Andarabia, de Kalashuri Andure Mandai. Muda com esta pessoa. Mas que mudança? O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Harablashuria Kandureb Andarai. Deus, Criador dos céus e da terra, nesta grande corrente de oração por milagre, aonde vidas, Senhor, unem a sua fé com a nossa, apresentando sua causa, apresentando seus milagres, Senhor, nesta grande corrente de oração, porque a Bíblia vai dizer em 2 Crônica que quando Salomão terminou de orar, houve resposta da glória, pois a glória do Senhor encheu aquele templo, de maneira que Salomão e o sacerdote não conseguiram ficar aos seus pés, mas o Deus a qual nós estamos orando, narra em suas palavras em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14, dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Deus vai alcançando cada vida, Pai, a cada adoradora, Pai, que unindo a sua fé com a nossa, Senhor, forma aqui esta grande corrente de oração por milagre. Labrande kalashuri andarabia, alamande canto rebi andaraio, labraia shuria canto rebi andaraia. Deus vai alcançando cada vida agora, vai alcançando cada causa, cada adoradora, Pai amado. Eu creio no poder da oração, porque nós oramos para Ti, Senhor, que é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Tu tens poder de curar, Tu tens poder de libertar. Lamaia canto rebiandaraia shuriandarabia. Tem uma varoa aqui na transmissão que ela indagou o Senhor dizendo assim: Senhor amado, eu sei que fulana está fazendo obra maligna contra a minha vida, está tentando, está insistindo, eu tenho certeza que está até renovando. Senhor amado, eu ainda vou falar com essa pessoa que Deus me mostra e que eu sei que essa pessoa está fazendo obra maligna contra a minha felicidade. E ei, Deus manda eu responder para você que, falando em particular com Deus da glória, que você ainda vai ter a chance de falar para essa pessoa que você sabe que ela tem feito obra maligna contra a tua vida e contra a tua felicidade. Deus manda eu te dizer que Ele pelejará por você e você calará. Alabracheg andaraia. Já apareceu a pessoa da revelação. Lamandecando rebi andaraia. E Mandreia, Deus manda eu te dizer que você vai ganhar essa peleja sem usar uma palavra. Você vai ganhar essa vitória sem gastar uma palavra. Assim como Deus da glória revela o profundo oculto, Ele manda eu te dizer: apenas fecha a sua boca e deixa que eu, Senhor, já estou pelejando. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de resposta, Deus de maravilha, Deus todo-poderoso. Senhor, vai contemplando a cada petição, a cada adoração neste momento de corrente de oração por milagre. Pai, Tu és um Deus de milagre, Pai, Tu és um Deus de maravilha, Senhor da glória. Vai dando vitória para a sua igreja, vai dando vitória para Teus servos e servas, Senhor da glória. Só Tu sabe todas as coisas, só o Senhor pode o que nós não podemos fazer. Em o nome do Senhor Jesus, receba, Senhor da glória, esta grande campanha de oração por milagre, como cheiro suave a sua narina. Vai contemplando a cada petição, a cada clamor, a cada adoração, vai derramando da sua glória. Vai contemplando, Senhor amado,
da sua virtude, da sua Shekinai. Laia chegue a cando rebiandaraia, alablachuriando rebiacandaraia. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus amado, vai socorrendo vida e história. Eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Senhor pelo milagre na vida sentimental. Bem sabemos que a Bíblia Sagrada vai dizer que o adversário ele tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Oriande canto rebiandaraia. Quantos relacionamentos destruídos no decorrer dos tempos, quantas pessoas, Senhor da glória, quando nós vamos fazer a oração individual, nos deparamos a ler na rolagem, pedido de orações escrito assim: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. E nós sabemos que quem está na separação é o adversário, porque a Bíblia vai dizer que ele tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos destruídos pelas ordens espirituais malignas. Mas eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, que se diante dessa transmissão tenha vidas com seu relacionamento abalado ou destruído, Deus da glória vai tocando agora com toque de restauração. Quantas pessoas que deveriam ter no seu lar, o ninho do amor, mas esse lar tem se tornado uma arena de guerra, de contenda, de mentiras, de palavras ofensivas. Mas o Senhor pode mudar esse cenário, Senhor. O Senhor pode mudar essa situação, Deus da glória. Halamande kalashuri andarai. O Senhor pode mudar essa situação, Senhor amado. Halablashuri andorebi andarai. Por isso eu entrego em tuas mãos cada vida, cada adorador, cada adoradora, Pai. Mas eu venho pedir ao Senhor também, eu quero abrir o leque do clamor para pedir ao Senhor por relacionamentos. Ah, Senhor, se tem pessoas aqui com relacionamento destruído, se tem pessoas aqui, Deus da glória, com relacionamento, Pai amado, à beira de um término, porque a Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. E ele tem destruído relacionamentos. Deus amado, tem relacionamentos à beira de um término, ou até relacionamento destruído. Por isso eu venho pedir ao Deus da glória, autor de nossa fé, se diante dessa transmissão tem pessoas aqui com relacionamento destruído, toca com toque de restituição, toca com toque de restauração, Senhor amado. Ah, Senhor, eu me lembro do teu servo. Ah, Senhor amado, o teu servo Jó, Senhor amado. Em Jó 42, em meio às suas percas, Jó, ele estava orando pelos seus amigos. E o Deus a qual nós estamos adorando agora, nesta grande corrente de oração por milagre, restaurou na história de Jó todas as percas. O Deus a qual nós estamos adorando agora restituiu na história de Jó todas as percas. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, se tem pessoas aqui com a vida sentimental destruída, ou até à beira de um término, assim como o Senhor tocou na história de Jó com toque de restituição, e olha que não foi apenas uma área, pois o Senhor restaurou em todas as áreas as percas na história de Jó. E talvez eu esteja orando aqui com uma mulher, com um homem, esteja indagando a dizer: Deus, a única restauração que eu preciso na minha vida é sentimental, a única restituição que eu preciso é do relacionamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, restaura a vida sentimental desta mulher, restaura a vida sentimental deste homem, Senhor da glória. Restitui, Senhor. Nós sabemos que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele tem destruído relacionamentos, namoro, noivado, casamento. Ele é inteligente, ele sabe que quando ele toca na vida sentimental desta mulher, ele não destrói apenas ela, ele está destruindo toda a família dela, toda a história. Ele é inteligente, o adversário, ele sabe que quando ele toca na vida sentimental deste homem, ele não está destruindo apenas a vida dele, mas está destruindo toda a família dele. Por isso eu peço a Ti, Deus amado, que em nome do Senhor Jesus, se diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras, com seu relacionamento abalado ou até destruído, o Senhor começa agora, Deus da glória, desde já, a tocar com toque de restauração,
a tocar com toque de restituição na vida sentimental desta mulher, na vida sentimental deste homem, em nome do Senhor Jesus. Vidas que estão aqui provocando o seu milagre através da adoração, vidas que estão aqui nesta grande corrente de oração por milagre, vidas que eu creio que voltarão e darão testemunho dos milagres do Senhor, porque, Senhor, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagres na área sentimental, não é pelos relatos, ainda que nos alegramos com os feitos do Senhor, que em 2022 tivemos 18 restituição sentimental. Senhor, em 2023, o Senhor em janeiro já tinha nos revelado que ia superar esse número na área sentimental. E nós fechamos até no mês de dezembro com 22 testemunhos de restauração, restituição sentimental. Senhor, ainda que, Senhor da glória, em 2024 nós tivemos restituição sentimental, mas ainda assim, Senhor amado, é pouco em meio a vidas. Quando nós vamos ler, nós deparamos, pastor, preciso de oração pela minha vida sentimental, quantos relacionamentos destruídos, Pai. E o Senhor vai dizer na sua palavra que o adversário ele tem 3 intuitos, se não matar, roubar e destruir. Ele tem destruído o relacionamento, Pai amado. Por isso eu te peço, toca na vida sentimental desta mulher, restaura, peleja pela vida sentimental deste homem, desta mulher, Deus da glória. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a sua terra sentimental já arrasada, totalmente destruída, amargando a dor da solidão, do abandono, Senhor da glória. Pessoas, Pai amado, com a sua terra sentimental, Senhor amado, a ruína. E o Senhor falou em 2 Crônicas, capítulo de número 7, no verso de número 14, assim: se o povo que chama pelo seu nome, Senhor, nós somos o povo que chama pelo seu nome, o Senhor diz na sua palavra, se humilhar, orar, buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez a terra que esteja ferida desta mulher seja a terra sentimental. Talvez a terra que esteja ferida deste homem, Deus da glória, seja na área sentimental. Por isso eu peço ao Senhor, sara a terra desta mulher, sara a terra, Senhor amado, deste homem. Em nome do Senhor Jesus, alcança, Deus da glória, com grande poder e glória, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus. Alabrachúria, candaraios. Em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, sara a terra que está ferida. Alamande, calachuri, andarábia. Em nome do Senhor, sara essa terra, Senhor da glória. Essa pessoa que está com a terra ferida, a sua terra sentimental, em nome do Senhor. Uramande, candurebe, achuri, andarai. Sara essa terra, Pai, que está ferida. Entra com o socorro do Senhor. Olha como está a vida sentimental desta mulher. Olha como está a vida sentimental deste homem, Senhor da glória. Deus, a glória sempre será do Senhor. Quando nós postamos os testemunhos de restituição sentimental, a glória sempre será do Senhor. A honra sempre será do Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, Deus da glória, sara a terra que está ferida desta mulher. Sara a terra que está ferida deste homem. Em nome do Senhor. De calachuri, andarábias. Se for na área sentimental, o Senhor sara. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor restituiu todas as percas na história de Jó. Se o Senhor restaurou todas as percas, Pai, a história sentimental desta mulher é nada diante da sua glória. Se o Senhor restaurou todas as percas, Pai amado, a história sentimental deste homem é nada diante da sua glória, Pai. Por isso eu peço ao Senhor que, se diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras com o seu relacionamento abalado ou até destruído, o Senhor venha tocar e venha sarar. Calamande, calachuri, andará. O Senhor venha tocar e venha sarar essa vida sentimental. Porque eu sei, Senhor da glória, que vidas voltarão aqui e darão testemunho. Eu creio que o Caio, o Senhor Leonardo, que está pedindo pela vida sentimental dele, ele vai voltar aqui, Senhor da glória, e vai dar o testemunho da restituição. Assim como nós postamos vários vídeos de restauração no decorrer dos tempos, ele não está aqui apenas por estar, assim como o teu servo Jó. Ele não estava no Val de Jaboque apenas por estar. Foi o Senhor quem preparou o cenário, foi o Senhor quem preparou o local para exaltar Jacó. Foi o Senhor quem enviou o anjo.
Eu creio, Deus da glória, que o Senhor preparou esse tempo para alcançar vidas com milagre. Halamande kalashuri andarai. Eu creio, Senhor da glória, que o Emerson Luiz vai voltar aqui, vai dar o testemunho, Senhor da glória. Porque, Senhor, nós estamos fazendo esta grande campanha de oração por milagre apenas por fazer. Paulo, apóstolo de Cristo, frisou essas palavras com fé e convicção, quando mesmo dizia assim: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer até além do que o que nós pedimos. Apóstolo Paulo narrou a experiência que ele tinha na sua presença. Senhor amado, e se for para falar de experiência, foram inúmeros os testemunhos de restituição sentimental. Foram inúmeros os testemunhos, Pai, de restaurações sentimentais. Por isso eu peço ao Senhor, entra com providência, Deus da glória. Entra com providência. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Socorre vidas, socorre adoradores, adoradoras. Em nome do Senhor, Pai. Pai amado, dentro do contexto da oração por milagre, eu venho pedir, Senhor, pessoas que talvez estão aqui enfermos, talvez está aqui enferma, Pai, e o milagre que este espera no Senhor, o milagre que esta espera no Senhor, é o milagre da cura. Pessoas que a medicina talvez chegou para ele ou ela e disse não, que não tem cura. Eu me lembro de testemunhos, Senhor, de cura, que o Senhor nunca foi a live, nem o pastor, nem o nosso ministério aqui no Rio de Janeiro. A glória sempre foi e será do Senhor. Mas eu me lembro com regozijo de pessoas que o cisto desapareceu, o caroço, o nódulo desapareceu. Pessoas que foram curadas ao vivo, através do exercício da fé da mesma. E o que nós estamos fazendo aqui, Deus da glória, nada menos ou nada mais do que exercitar a nossa fé. Estamos aqui apenas exercitando a nossa fé em prol do que nós almejamos receber do Senhor em forma de milagre. Estamos aqui exercitando a nossa fé, Deus da glória, porque nós cremos que o Senhor é Deus que contempla cada petição. Então eu peço ao Senhor, se porventura, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, tem pessoas aqui enfermas. Se porventura, Deus da glória, tem pessoas aqui enfermas, Senhor amado, lembro-me da profecia do profeta messiânico, de nome Isaías. Isaías foi um dos profetas maiores. Isaías foi conhecido como profeta messiânico porque ele profetizara o Messias. Quando Jesus veio fazer a obra, Jesus citou Isaías dizendo para que se cumpra a profecia segundo o profeta Isaías. Jesus reconheceu o profeta Isaías. Mas entre as profecias do profeta Isaías, um dos profetas maiores, há uma que me chama muita atenção, quando mesmo teve uma ilustração, ou talvez uma visão do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, porque Isaías teve visões escatológicas, teve revelações escatológicas, ou seja, revelações, visões do que estava para acontecer. Mas entre as revelações, entre as profecias de Isaías, ele viu o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Isaías, ele disse, ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre a sua ferida nós fomos curados. Segundo a profecia do profeta Isaías, um dos profetas maiores, o nosso Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as dores, todas as enfermidades. Portanto, Deus, Criador dos céus e da terra, se diante dessa transmissão tenha vidas enferma, oh Deus Todo-Poderoso, no qual o seu Filho já levara na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade, eu venho pedir humilde e gentilmente ao Senhor, nesta grande corrente de oração por milagre, Deus, Criador dos céus e da terra, começa a tocar da ponta do cabelo a planta dos pés desta pessoa agora, com toque de restauração dessa saúde. Alabaia cando rebiandaraia. Começa a tocar da ponta do cabelo a planta dos pés, Deus da glória, com a restauração na área da saúde agora. O profeta Isaías disse que o Senhor Jesus já levou, já foi levado na cruz do Calvário toda, não foi algumas, todas as nossas enfermidades. Se diante desta corrente de oração por milagre tenha vidas adoradores, adoradoras, enferma, Pai amado, onde tiver essa enfermidade, eu peço humilde e gentilmente ao Espírito Santo do Deus da glória, começa a tocar da ponta do cabelo
cabelo, a planta dos pés desta pessoa agora, com um toque de cura. Lamande que ando rebianda ramandaia candarábia. Começa, Espírito Santo do Senhor, a restaurar a saúde desta pessoa agora. Toda a enfermidade já foi levada na cruz do Calvário, todas as dores já foram levadas na cruz do Calvário, toda a inflamação já foi levada na cruz do Calvário, toda a infecção já foi levada na cruz do Calvário. Labai de calachuri andarábia. O Senhor Jesus já levou. O profeta Isaías, ele dizia, ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós já fomos sarados. Então, em o nome do Senhor Jesus, eu venho pedir pela cura desta pessoa agora. Lamai de canto rebianda ramandaia candarábia. Porque eu creio que o Senhor traz vidas aqui, Deus da glória, para restaurar a saúde deles, para restaurar a saúde das mesmas. Então, Deus amado, se essa pessoa que está nessa transmissão crê que o Senhor pode curá-la, Deus, não falta nada, toca agora com toque de cura. Se este ou esta crê que o Senhor pode curá-lo, Deus da glória, foi o seu filho amado Jesus quem indagava a dizer que tudo é possível para aquele que crê. Se tudo é possível essa cura acontecer agora. Rebiai de canto rebianda ramandaia candaraia. Se essa pessoa crê, Deus Criador dos céus e da terra, que vai sair daqui com a saúde restaurada, que vai sair daqui de que ando rebianda arábia, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele indagava a dizer que tudo é possível para aquele que crê. Se essa pessoa crê, Pai, na restauração da saúde, não falta mais nada, Espírito Santo do Senhor. Começa a restaurar a saúde desta mulher agora, começa a restaurar a saúde deste homem agora, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores. Toda a enfermidade vai caindo por terra agora. Todas as dores vão caindo por terra agora. Deus, onde tiver as dores no corpo desta pessoa que aqui se encontra, onde tiver esta enfermidade no corpo desta pessoa que aqui se encontra, Deus da glória, eu quero unir a minha fé com a fé do mesmo. Eu quero unir a minha fé com a fé da mesma e pedir ao Espírito Santo do Deus da glória que está presente agora. Toca com toque de cura, toca com toque de cura. Rabai de canto rebiandaraia. Dores de cabeça vai saindo agora do corpo desta pessoa. Dores de cabeça vai saindo agora. Dores nos dentes vai saindo agora. Dores nos braços vai saindo agora dos braços dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Enfermidade sai do braço dessa pessoa agora. Enfermidade saia da mente desta pessoa agora. Rabante que ando rebiandaraia. Enfermidade vai saindo dessa perna agora, vai saindo agora, vai saindo desta coluna, dessas costas, aonde você estiver alojada no corpo desta pessoa. Enfermidade aonde você estiver alojada no corpo desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário toda e qualquer enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou toda a enfermidade, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, sai desse braço, sai dessa perna, sai do corpo desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade, segundo o profeta Isaías, já foi levada na cruz do Calvário. Todas as dores já foram levadas na cruz do Calvário. Sai agora. Agora, infecção, inflamação, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que já levou na cruz do Calvário toda a enfermidade, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, leva agora toda a enfermidade que incomoda essa pessoa agora. O profeta Isaías disse que o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário a restituição, a restauração dessa saúde vai acontecer. Rabando camande candurebia agora. Toca agora com toque de cura nesta pessoa. Espírito Santo do Deus da glória, eu vos peço humilde e gentilmente, toca agora. Agora, agora, agora. Agora, toda enfermidade vai saindo, nódulo vai saindo agora. Nódulo saia do corpo desta pessoa agora. Câncer
você, eu dou uma ordem a você sair agora. Espírito Santo do Deus da glória, eu peço ao Senhor, dê ordem ao corpo desta pessoa para rejeitar esse câncer agora. Ramantou, rabandecando, rebiandaraia. Espírito Santo do Senhor, toca agora nesta pessoa e queima esse cisto agora. Limpa do corpo desta pessoa esse cisto agora, em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as dores, todas as enfermidades. Agora, queima! Em nome do Senhor Jesus, queima! Durabaia, Canturébia, infecção seja queimada pela glória do Senhor, inflamação seja alvejada pela glória do Senhor. Onde houver essa dor agora, Jesus, ele disse, tudo é possível para aquele que crê. Se essa pessoa crê, Senhor, eu também creio, não falta mais nada. Toca agora, com toque de cura agora. Urabacanduramandaia, Candarabacandaraia. Em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade seja restaurada, essa saúde agora, seja restaurada essa saúde agora. Urabacandarabacandaraya. Vai ter surpresa diante da medicina, porque o médico dos médicos está presente. Urabacandurabacandaramandaya candarabia. Vai ter urabacalabaya candarabia. Toca, Espírito Santo, toca. Onde tem presença tem mudança, onde tem presença tem mover. Urabacalabaracandaramandaya candarabia. Toca agora nessa pessoa, toca agora e restaura a saúde e queima toda a enfermidade. Urabacandura mandaia candarábia. Tem pessoa aqui com a enfermidade, tem pessoa aqui com a enfermidade psicológica, tem pessoa aqui quase entrando na depressão, tem pessoa aqui com crise de ansiedade. Vai tocando na mente dessa pessoa agora, vai tocando na mente dessa pessoa agora, Espírito Santo. Olha aí essa crise de ansiedade, olha aí decalachuriandarábia, olha aí essa tristeza no coração, seja vejada agora, Durabacandura mandaia candaraia. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as enfermidades, sejam alvejadas pela glória do Senhor agora. Iorabandecandaraia. Durabacandarábia. Senhor, diante da sua glória, diante da sua presença, todo o mal caia por terra agora. Iorabandecandurébia. Diante da sua glória, diante da sua presença, toda infecção, toda inflamação, nódulo, rabaia candurebiandaraia, seja alvejado, seja limpa, seja limpo de toda enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus agora, em nome do Senhor Jesus agora. Alabrachegue a candurébia. Urabacandurebiandaraia. Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1. Narra a trajetória do Senhor Jesus a fazer a obra, juntamente com os discípulos. Os discípulos avistam o homem enfermo e, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, foi ele quem pecou e por isso ele está enfermo? Ou a enfermidade ocasionou pelos erros dos seus pais? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos. O Evangelho de João, capítulo de número 9, verso 1 em diante, narra essa história. Jesus dizia: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, para este homem estar enfermo desta maneira. O homem pela qual eles procuravam saber o porquê da enfermidade era um homem cego de nascença. Era aquele homem que se lavou no tanque de Siloé. É a história deste homem em que os discípulos não entenderam o porquê da enfermidade. Mas o que me chama a atenção é que entre os ensinamentos do Senhor Jesus, ele olhando para os discípulos dizia: essa enfermidade aconteceu para a manifestação da glória do meu Pai que está no céu. Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades permissivas para que a glória do Senhor se manifeste, para que vidas conheçam a glória do Senhor. Senhor da glória, eu não sei qual a enfermidade que está sobre o corpo desta mulher, eu não sei qual a enfermidade que está sobre o corpo deste homem, mas eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, vai jogando por terra todo o mal. Porque não foi algumas enfermidades levadas na cruz do Calvário, foram todas. Então, em o nome do Senhor Jesus,
Toda e qualquer enfermidade caia por terra agora. Oraman, Urabacandurebia. Toca na pressão dessa pessoa que está com a pressão desregulada, Senhor. Estabiliza, segura essa pressão. Fortaleça para que não venha descontrolar-se. Deus, eu entrego em tuas mãos, Senhor da glória. Pessoas que talvez estão aqui representando dos seus. Uma mãe que precisa que o Senhor cura o seu filho ou filha. Deus, eu entrego em tuas mãos, talvez um pai que precisa da cura do seu filho ou filha. Deus, eu quero entregar em tuas mãos, Senhor da glória. Pessoas que estão aqui, Senhor amado. Muitas das vezes uma esposa, o seu esposo não está bem de saúde, mas mesmo assim está trabalhando para suprir essa casa. E esta mulher está aqui como coluna, mas a pedir ao Senhor pela cura do seu esposo. Ah, Senhor, talvez um esposo que precisa que o Senhor restaure a saúde de sua esposa. Deus, pessoas que estão aqui representando um dos seus, que talvez não estão do seu lado, ou nem morando neste lugar. Um filho que já mora em outro lugar. Ou talvez alguém representando este ou esta, Deus da glória, que talvez esteja até num leito do hospital. Lembro-me, Senhor, da glória das suas palavras. Lá no livro de Salmo, capítulo de número 91. Quando o Senhor diz assim que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Segundo a sua palavra, o Senhor dá ordem ao anjo ao nosso respeito. Então eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, envie um anjo com uma cura na mão, aonde estiver esta pessoa, que este que aqui se encontra a representa. Envia um anjo, Deus da glória, com a cura em suas mãos, aonde estiver esta pessoa, que esta que aqui encontra a representa. Envia, Senhor da glória, um anjo para tocar nesta pessoa com toque de cura. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão até num leito do hospital, talvez numa UTI. Aonde estiver esta pessoa, Senhor da glória, começa a enviar anjo, pois é a sua palavra que diz que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Por isso eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, envie um anjo da cura, Pai. Eu quero unir a minha fé com a fé desse, eu quero unir a minha fé com a fé desta, que pede pela cura, que pede que o Senhor cure um dos seus. Eu venho pedir a Ti, Deus da glória, em nome do Senhor Jesus, toca nesta pessoa, toca nesta vida com toque de cura, joga por terra toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Ainda dentro da oração por milagre, talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão endividados, endividadas, pessoas, Deus amado, que indagam os seus próximos a dizer assim: se eu pago as minhas contas, o dinheiro não dá para pagar, para fazer as compras. E se eu faço as compras, não me sobra valor para pagar as contas. Talvez eu esteja orando com pessoas endividadas e para piorar, desempregado, desempregadas, pessoas que estão temendo vir a mendigar um pão, a pedir favor a pessoas que não têm coração voltado para ajudar. Ah, Deus, eu me lembro das palavras do teu servo Davi, quando mesmo em poucas palavras ele narrou toda a trajetória de vida na sua presença, pois Davi dizia assim: eu fui jovem, hoje eu sou ancião, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar um pão. O teu servo Davi disse que o Senhor jamais desamparou alguém para chegar a uma decadência financeira ao ponto de vir a mendigar um pão. Mas talvez o quadro financeiro desta mulher não esteja muito bem, Senhor, e precisa do socorro do Senhor. Talvez o quadro financeiro deste homem não está muito bem, Pai, e precisa do socorro do Senhor. Ah, Deus, Criador dos céus e da terra, talvez eu esteja orando com uma mulher que tudo o que precisa é de condição para comprar móveis novos para dentro da sua casa. Talvez eu esteja orando, Senhor, com uma mulher que precisa comprar talvez uns maquinários, porque pifou, ou o móvel está se deteriorando. Talvez eu esteja orando com esse pai de família ou mãe que tem um sonho de ter a casa própria, pois paga aluguel e todo mês que vai vencer o aluguel é aquela luta para conseguir o valor para pagar esse aluguel. Deus amado, talvez eu esteja orando com pessoas que estão desempregados, desempregada. Em Apocalipse capítulo número 3, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor abre porta onde não tem porta, mas também sabemos que o Senhor fecha a porta onde não tem porta. Abre uma porta de emprego para este que está desempregado. Abre uma porta de emprego para esta que está desempregada. Talvez eu esteja orando com pessoas que já deixaram o currículo em várias empresas, mas nenhum empresário ou empresária requisitaram os serviços desta mulher ou deste homem. Mas assim como o Senhor tocou no coração de Davi, para Davi exaltar, abençoar Mefibosete, o Senhor pode tocar no coração deste empresário, desta empresária, Pai. Tocar no coração para que venha dar oportunidade de emprego para esta mulher,
Dá oportunidade de emprego para este homem que une a fé dele ou dela com a nossa. Por isso eu peço, Deus, abre essa porta de emprego para essa pessoa que está desempregada, toca no coração desse empresária, como o Senhor tocou no coração de Davi. Davi abençoou Mefibosete, que estava em terras distantes, lá em Lodebar. O Senhor pode enviar pessoas para abençoar esse homem, esta mulher, dando oportunidade para o crescimento dele, dando oportunidade, Deus da glória, para o crescimento dela. Por isso eu penso, Senhor, alcança vidas com alcance financeiro, pessoas que têm planos, projetos simples, mas não têm condição financeira de dar andamento. Muitas das vezes o projeto é reformar esta casa, muitas das vezes o projeto é pagar uma faculdade para si ou para um dos seus, um curso. Muitas das vezes esse homem ou mulher tem sonho de administrar sua própria empresa, trabalhar para si mesmo, mas não tem recursos para investir nos seus maquinários, nas suas ferramentas. Mas, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. O Senhor pode dar condição a esta mulher. O Senhor pode dar condição a este homem para realizar esse projeto, este sonho. Por isso eu penso, Senhor, alcança-os com alcance de milagre. Alcance-a com alcance de milagre. Em nome do Senhor Jesus. Realiza sonho, realiza projetos. Em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus de milagre. Só o Senhor é Deus de maravilha. Por isso eu entrego cada vida em suas mãos e peço, alcança-os com milagre, que esse adorador veio receber aqui do Senhor. Alcança com milagre que essa adoradora que aqui se encontra veio receber de Ti, ó Deus da glória, em nome do Senhor Jesus. Toca na área financeira desta pessoa com toque de milagre. Toca na área financeira desta pessoa com toque seus de providência, providência financeira, em nome do Senhor Jesus. Talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão com causas na justiça, sem nenhum parecido advogado. Talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão com causas há meses na justiça e até agora nada. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com causas há anos na justiça e até agora nada. E talvez essa pessoa indague os seus próximos a dizer, certamente que minha causa está ou será arquivada, pois eu não tenho nenhum parecido do advogado nem do juiz. Certamente que o juiz ou o advogado já até se esqueceu de mim e de minha causa, mas o Deus a qual nós estamos orando nesta corrente de oração é aquele que frisa em suas palavras a dizer que ainda que o homem venha se esquecer de nós na face da terra, o Senhor dos exércitos jamais se esquecerá dos seus. Por isso eu peço ao Deus, Criador dos céus e da terra, se diante dessa transmissão tenha pessoas com causas na justiça, a causa da vitória para esta mulher. Julga esta causa, Deus, da glória e da vitória para este homem. Senhor, vai jogando por terra todo o mal, Pai. Vai jogando por terra todo impedimento, em nome do Senhor Jesus. Todo impedimento que está tentando tocar na transmissão, todo impedimento, todo toque do adversário, vai jogando por terra, Senhor da glória. Abacando Urebe Andaraia, que o adversário tenta desesperadamente impedir essa corrente de oração por milagre, porque o adversário sabe que vidas voltarão aqui e darão testemunho dos milagres do Senhor, dos feitos do Deus da glória em forma de milagre. Por isso eu penso, Senhor amado, alcança vidas, alcança adoradores, adoradoras, com milagre que esse homem veio buscar no Senhor, com milagre que esta mulher veio buscar no Senhor. Toca nessa causa que está na justiça, independente do tempo, talvez causas há anos na justiça sem nenhum parecido advogado ou juiz, talvez causas há meses na justiça sem nenhum parecer do advogado ou juiz. Talvez essa pessoa pense que sua causa será arquivada, mas Tu és um Deus do ontem e de hoje. O Senhor é um Deus que julga causas e dá vitória. Lembro-me, Senhor amado, do Senhor Jesus, o Seu Filho amado, no Evangelho de Marcos, quando mesmo olha para os discípulos, e Ele fala ali para os discípulos a parábola do juiz iníquo. Então Jesus dizia assim: havia um juiz em uma cidade iníquo, de coração duro, um homem que não temia ao Deus do céu, e nem a homem nenhum na face da terra. Esse juiz nessa cidade jamais havia julgado causa alguma. Porém, nesta mesma cidade havia uma mulher que tinha uma causa na justiça, e toda vez que avistava esse juiz, essa mulher pedia ali dizendo: julgue minha causa, entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Porém, aquele juiz era um homem de coração duro, era um homem que não temia Deus.
e nem a homens na face da terra. E mesmo assim esta mulher perseverava em sua petição, a dizer a este juiz: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. E na perseverança da mesma, um juiz iníquo de coração duro, um homem que não temia o Deus do céu nem homens na face da terra, chegaram até esta mulher dizendo: mulher, para que não me importunes, eu julgarei a sua causa. E o Senhor Jesus, ele resume a parábola do juiz iníquo falando para a multidão e para nós. Se aquele juiz, um homem de coração duro, um homem iníquo, um homem que jamais havia julgado causa alguma naquela cidade, ele julgou a causa daquela mulher na perseverança da mesma. Certamente o nosso Pai que está no céu e que nos ama, ele há de julgar a nossa causa. Deus julga a causa desta mulher, julga a causa deste homem. Entra em pelejas que nós não podemos entrar, pelejas que muitas das vezes o Senhor nos mostra que tem algo estranho acontecendo, algo que está para acontecer, e o Senhor nos livra de todo mal, Pai. Livra vidas de todo mal, ainda que essa pessoa só está sentindo o que está para acontecer, ainda não